Estamos aqui direto da reunião do GT7 e o podcast dessa semana vai ser com essa galera aqui, ó. Animação, pessoal! E como eu cheguei aqui, e espero que eu possa passar o meu conhecimento para vocês, tá? Da forma mais simples possível. Bom, Gabriel pediu para me falar sobre passos para o crescimento. Crescimento, eu entendo que ele não é um crescimento de cargo, porque todo mundo está aqui numa empresa e queremos crescer, certo? Só que todo mundo acha que o crescer é só pular um cargo, mas o crescimento ele vem da nossa mente, da nossa família, da nossa evolução como pessoa, da nossa vida profissional, pessoal. Ele não é só um cargo. O cargo ele é consequência de tudo que você vai aprendendo ao longo da vida para você crescer. Com isso eu entendi que o crescimento ele começa no sentimento dentro de você. E eu coloquei uma frase: tudo que fazemos carrega uma carga emocional e é isso que diferencia os maduros dos imaturos. O que é isso? Quando a gente entende que o nosso crescimento depende do nosso sentimento de dentro para fora, nós entendemos que conseguimos passar por qualquer diversidade na nossa vida. E quando a gente não entende isso, nós somos imaturos e culpamos as pessoas. E aí eu trouxe para vocês hoje algumas características que eu carreguei ao longo da minha caminhada profissional e que fizeram diferença para mim. A primeira é coragem. As pessoas medrosas nunca viverão experiências extraordinárias. O medo traz insegurança e paralisa. Para vencê-lo, persista em seus desafios. Busque novos conhecimentos, vença o medo de se comunicar, de falar em público, de viajar, de ser rejeitado. Tome decisões assertivas. Sonhe alto, muito alto e viva os sonhos. Bom, quando a gente fala de coragem, o oposto de coragem é o medo. Então, quando a gente fala de coragem, a gente precisa entender que a gente não pode ter medo. Por mais que ele sempre vai permanecer, a sua coragem ela precisa ser maior do que o medo. E na minha vida eu tive dois momentos onde eu tive que encarar esse medo. Muito nova, porque eu sou nova, eu tenho apenas 26 anos. O primeiro momento foi bem novinha, quando eu tinha 17 para 18 anos. Minha mãe sempre falou que eu tinha que estudar, que eu não era para me trabalhar, mas sempre, desde cedo eu já arrumava um dinheirinho, mas isso eu vou falar em outro momento. E quando eu tinha 17 anos, eu entrei num curso onde ele promovia o Jovem Aprendiz. E eu falava assim, eu preciso fazer esse curso e quero fazer o Jovem Aprendiz nessa empresa. E foi nessa empresa que comecei a minha vida profissional. Só que eu não tinha tempo, porque eu estudava de manhã, fazia um curso de tarde e fazia um técnico à noite. E eu falei, não, mas eu preciso trabalhar aqui, eu quero ter o meu dinheiro, a minha independência. E quando foi no final do ano, em outubro, a gente já estava finalizando, era o meu último ano no colégio, eu me dediquei, quis ser a melhor aluna, quis fazer o melhor até no momento para que eu possa ser vista. E consegui, em outubro, a pessoa do curso falou assim, abriu uma vaga de Jovem Aprendiz, você quer entrar, quer participar? Eu falei, sim, fiz a entrevista, passei. Só que eu estava estudando. E eu saí da escola meio-dia, Jovem Aprendiz começava meio-dia. Então eu fui lá na direção da escola, falei que queria trabalhar, pedi autorização para sair mais cedo, já tinha as notas, mas tinha que cumprir os dias da escola. E ela conseguiu me liberar. Então, assim, bem novinha, eu consegui ter uma atitude sozinha de querer ter minha independência e não depender das outras pessoas e não tive medo de arriscar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi logo depois. Nessa empresa eu fiquei bastante tempo. Em 2016, acho que é 2016, que teve a crise financeira do Brasil, onde muitas empresas fecharam, essa empresa fechou também. E por muito tempo, eu fiquei, por 6 meses, fiquei desempregada porque eu queria emprego na minha área, só que era muito difícil. E um belo dia, eu fui sair com a minha amiga para colocar currículo
colocar currículo no centro da cidade. E quando chegou no centro da cidade, tinha uma fila gigantesca que era um processo seletivo, a gente não sabia nem para que era. Então nós fomos falando assim, vamos lá, vamos se enfiar. Paramos o segurança e falamos assim, essa fila para quê? Para trabalhar na Casa e Vídeo. Eu falei, então vamos enfiar aqui. Nos enfiamos nessa fila, passamos pelo processo seletivo. E quando a gente passou 2 dias, fizemos o processo seletivo a tarde inteira. 2 dias depois, eu fui chamada para trabalhar na Casa e Vídeo. Uma área totalmente distinta do que eu era acostumada, mais coisa é trabalhar de operadora de caixa. Chegando lá, para quem já trabalhou em shopping, viu que quando assina sua carteira em operadora de caixa, para você limpa a loja, você arca o estoque, você faz tudo e mais um pouco. E assim foi. Comecei lá. E foi lá que eu aprendi a trabalhar com comercial, porque para mim era só uma operadora de caixa. Chegando lá você tem que vender, garantia estendida, tem que vender isso, tem que vender aquilo. E fui aprendendo essa área de venda. E comecei a bater meta, eram 3 meses de experiência, estava finalizando meus 3 meses e eu sabia que ia ser admitida para ficar lá. Quando estava chegando no final, eu conheci uma empresa, que essa empresa mudou totalmente a minha vida. E aí uma amiga falou assim para mim, tá tendo um processo seletivo nessa tal empresa para recepcionista, você quer participar do processo seletivo? Eu disse, quero. Cheguei lá, no processo, fui lá antes, que eu trabalhava de tarde, e fui no processo de noite. E a menina falou assim para mim, olha, tem vaga para recepção, mas já tem 2 pessoas treinando. Você vai ser a 3ª pessoa. Só que tem outra vaga para cobrança, que não tem ninguém treinando. Só que eu pensei assim, gente, eu nunca trabalhei com cobrança, não sei nem como é que funciona, mas já tem 2 pessoas treinando na recepção. O que eu vou fazer? Não, eu vou aceitar a cobrança, por mais que eu não tenha experiência, eu vou arriscar. E falei para ela, não, eu vou aceitar a vaga da cobrança, vou começar o treinamento. Só que eu estou trabalhando e eu só posso fazer o treinamento de manhã. E ela falou assim, não, tudo bem, você faz o treinamento de manhã, de tarde você vai para o seu trabalho. E assim eu fiz no primeiro dia. Eu fui lá no primeiro dia, treinei de manhã e fui de tarde para o meu trabalho. Só que chegando lá, no segundo dia ela falou assim para mim, poxa, a minha diretora falou que você não pode treinar só de manhã, tem que cumprir a carga horária de 8 horas. E então, se você quiser treinar, você precisa ficar aqui 8 horas do dia treinando com a gente esses 7 dias, para ver se você vai passar. O temido 7 dias, eu passei por ele. E assim foi. Eu falei assim, o que eu faço? Arrisco num novo cenário, que poderia mudar a minha vida naquele momento, ou eu continuo na minha zona de conforto, porque eu ia ser efetivado, já tinha passado praticamente os 3 meses. E eu sempre fui muito determinada em vencer na vida. E aquilo não me paralisou. Eu pensei, analisei, fui no meu patrão na Casa e Vídeo e falei assim, olha, eu consigo chegar um pouquinho mais tarde, a cara de pau, porque eu quero fazer um treinamento na outra empresa e eu preciso passar, tenho 7 dias para passar. Ele falou assim, olha, não tem como, você tem que chegar no seu horário, se você quiser fazer o treinamento, você tem que pedir demissão. E eu falei assim, Jesus, eu fiquei 6 meses procurando emprego, num momento de crise, o que eu faço agora? Não pensei assim, pensei em segundos, falei, fiz a carta de demissão e fui fazer os 7 dias na empresa que eu não sabia se eu ia ficar no setor que eu nunca trabalhei na minha vida, que era a cobrança. Então eu vi que isso foi, hoje, analisando toda a situação, para mim naquele momento, eu falo que foi algo fácil, vamos dizer assim, eu fiz e fui. Analisando, eu falo, cara, que coragem que eu tive, porque não é fácil arrumar emprego, hoje não é, antigamente não era menos ainda. E eu arrisquei, saí de um emprego, minha carteira estava assinada, que eu ia ser efetivada para ir para uma empresa que ia ficar 7 dias treinando sem saber o que ia dar. E graças a Deus eu consegui passar no treinamento, consegui ficar na empresa e onde foi a empresa que eu cresci, evoluí e nessa empresa também virei diretora. Então assim, às vezes nós pensamos que ficar na nossa zona de conforto é muito mais seguro. Mas se você ficar na sua zona de conforto, você vai apenas ficar naquele mundo e você não vai conseguir
conseguir alcançar coisas extraordinárias. Então, o conselho que eu dou para vocês é: não tenha medo, tenha coragem. Por mais que você pense que não vai dar certo, que vai ser difícil, tenha coragem de enfrentar todos os desafios que aparecem na sua vida para que você possa evoluir. O segundo é propósito. O homem é aquilo que ele pensa. Tudo na vida do ser humano passa pela cabeça, pelo processo mental. Na mente ficam suas convicções e no coração suas emoções. Na mente as decisões são analisadas, expostas às consequências e assim tomadas. No coração, a pessoa não reflete sobre as suas decisões e quando erra, não assume a responsabilidade e justifica seus erros com desculpas de que estava sofrendo ou que deu vontade no momento e não teve como refletir. O propósito na sua vida passa pela convicção de onde você quer chegar. Então, gente, isso é uma parte muito importante para vocês hoje. A gente vai fazer um leve exercício. Quando me falaram a primeira vez sobre o propósito, eu não sabia o que significava. Eu acredito que muitos aqui talvez ouvem falar muito sobre propósito, mas acabam não entendendo que de fato é um propósito. E aí eu participei de uma reunião, assim como vocês estão participando hoje, e a pessoa falou assim para mim: anote no papel qual é o seu propósito de vida. E eu, inocente, coloquei no papel que o meu propósito de vida era ser comissária de bordo, sem saber o que era propósito. Porque ser alguma coisa é ser um objetivo de vida, você alcançar. Propósito não tem nada a ver com isso. E aqui vem falando exatamente isso, que o propósito é uma convicção, não tem a ver com as suas emoções. O propósito é para a sua vida, é uma coisa só. Então, independente do que aconteça, o seu propósito não vai mudar. E ela me ensinou isso. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu não tinha propósito de vida ainda bem definido. E como a gente não tem um propósito de vida bem definido, a gente fica perdido, porque qualquer pessoa que chegar para você e falar alguma coisa, você vai seguir aquilo ali, porque você não tem convicção do que é o seu propósito. Por que você levanta todo dia? Por que você está aqui? Por que você trabalha? Hoje eu entendi que o meu propósito de vida é mudar a vida das outras pessoas. É fazer um pouquinho o que fizeram comigo com todo mundo que passar pela minha vida. Então todas as pessoas que passarem pela minha vida hoje vai aprender um pouquinho comigo e vai evoluir. Porque foi assim que eu evoluí na minha parte profissional. Então, o propósito, gente, é aquilo que você vai carregar para sempre. Você pode estar hoje no Brasil, amanhã nos Estados Unidos. O seu propósito não vai mudar. Você pode estar hoje triste e amanhã feliz. O seu propósito não vai mudar. Então, ele é a convicção. Ele não é a partir das suas emoções. Ele é a partir da sua convicção de vida. Entendeu? Então, anotem aí no caderno de vocês qual é o seu propósito. E se você hoje não sabe qual o seu propósito, quando você chegar na sua casa, você pensa: por que Deus me colocou na Terra? Por que eu estou aqui? Qual a diferença que eu vou fazer no mundo e para as pessoas hoje? E para você conseguir praticar isso, para quem ainda não entendeu, a convicção, ela vem pelo ouvir. A quem você está dando ouvido? Porque quando a gente fala que a convicção vem pelo ouvir, a gente tem que saber a quem nós estamos dando ouvido, quem são as pessoas que estão ao nosso redor, como que você lida com as adversidades ao nosso redor, quem são as pessoas que apoiam, quem são as pessoas que apontam. Eu tive uma experiência, acredito que muitos vão se identificar, quando era cobrança, já tinha passado pelo processo. Eu fazia parte do atendimento da empresa e tinha umas 7 meninas trabalhando comigo. Era fofoca o dia todo. E eu era muita pessoa que não participava de nada. Eu era ficava no canto, todo mundo falava: essa daí é puxa-saco da diretora. Mas eu sabia que eu não poderia me envolver naquela situação, não poderia me envolver naquilo, porque aquilo não ia me agregar nada. E era contra o meu propósito, que era me desenvolver para desenvolver outras pessoas. Se eu perdia meu tempo participando de fofoca, como que eu ia evoluir para chegar onde eu queria? Então, a quem você está dando ouvido? A quem você
Abra o seu coração. Quem são as pessoas que estão à sua volta, que estão te incentivando de fato? Ou quem são as pessoas à sua volta que só estão apontando? Você acredita no seu propósito? Então, como a gente fala que o propósito é convicção, você não pode ter dúvida do que é o seu propósito. Você não pode ter dúvida que você precisa acreditar nele. Porque quando a gente tem dúvida e dá ouvido às outras pessoas, você pode falar para essas pessoas, pô, meu propósito é mudar vidas. As pessoas, Logo você... Então, e você começa a acreditar que você não é capaz daquilo, você está dando ouvido às outras pessoas e você passa a não acreditar mais que você é capaz de mudar a vida das outras pessoas. Então, você acredita no seu propósito, você que já tem o seu propósito definido, você vive o que fala, porque não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, o meu propósito é mudar vidas e fazer totalmente ao contrário no meu dia a dia. Eu preciso viver o que eu falo. Você pode ter vários objetivos, como eu já falei antes, mas só tem um propósito, porque ele nunca acaba. Qual é o seu propósito? Então, os objetivos, conquistar uma casa, conquistar um carro, ter um casamento, ele é consequência do seu propósito. Ele é o objetivo. O propósito a gente só tem um só na vida. Beleza? O próximo é excelência. A excelência é um estilo de vida. Há 4 tipos de pessoas nas áreas pessoais e profissional. O ruim, o bom, o ótimo e o surreal, que é o excelente. O ruim não se preocupa com seus erros. O bom é comum e faz seu dever. O ótimo se destaca e faz um pouco além. O surreal é raro, ele faz o que ninguém faz. Quem é você? Escreve aí, todo mundo ganha um caderninho. Escreve no seu caderno. Quem é você aqui? Você é o ruim, o bom, o ótimo, o surreal. Esse momento aqui, gente, é o momento para vocês serem sinceros com vocês. E é o momento de fazer a diferença. Se você se considera um colaborador ruim, por que você se considera um colaborador ruim? O que você pode fazer de diferente hoje para ser um colaborador ótimo ou surreal? É o momento de se identificar. Deixa eu voltar aqui. Uma coisa que eu sempre pratiquei na minha vida foi excelência. Quando como eu falei, quando eu recebi a oportunidade de fazer uma cobrança que eu nunca trabalhei na vida, eu me dediquei àquilo e queria ser melhor. Então eu queria ser excelente. O que eu passei a fazer? A estudar incansavelmente todo dia para saber como que as melhores faziam, por mais que eu nunca tinha experiência naquilo. Meu horário era de 11 às 8 da noite. Eu chegava às 9 horas da manhã e saía às 9 horas da noite, sem ninguém me pedir, porque eu entendi que eu tinha que dar o meu melhor e ser excelente naquilo para ser a melhor, para ser destaque. Não era para que as pessoas falassem de mim, é para que eu pudesse me identificar e fazer de fato ser uma pessoa de excelência, ser um profissional de excelência. Então eu sempre me dediquei ao máximo para poder fazer um destaque na minha vida. Então o ser excelente é fazer o que ninguém faz. Qual o ponto de partida de ser excelente? Uma pessoa excelente não precisa ser altamente capacitada. O que é isso? Porque a gente pensa que eu preciso ser excelente, então eu tenho que ser muito inteligente, eu tenho que ser o melhor naquela área que a inteligência que ninguém tem. Não é isso. Você ser excelente é você ser extremamente dedicado. Não tem a ver com inteligência. A inteligência ela vai vir para agregar. Mas uma pessoa pode ser muito inteligente e não pode ser excelente, porque ela só vai fazer o básico. Mas uma pessoa não pode ter uma inteligência tanto assim, mas vai ser extremamente excelente porque ela vai muito além do que ela sabe. Então essa é a diferença. Se uma pessoa de excelência significa não se conformar com ser uma pessoa de excelência significa não se conformar com o bom. É preciso que seja inconformada com mais ou menos. Se você não está produzindo, você não está fazendo com excelência. Você pode até achar que está dando o seu melhor, mas você só está cumprindo o básico, como eu falei. Ser excelente
você fazer muito mais do que é pedido. Porque às vezes a gente pede, eu quero ser promovido, eu quero crescer, eu quero ter uma casa tal, eu quero ter um casamento tal. Mas o que você está fazendo com o que você tem hoje? O que você está fazendo com... Hoje eu sou uma professora, mas eu quero ser um coordenador, eu quero ser um coordenador que cuida dos professores. Mas hoje você está sendo uma excelente professora para você alcançar seu próximo passo? Eu quero ter uma mansão, mas hoje a casa que você tem, você cuida da sua casa? Você acorda de manhã, arruma a sua cama, tem um cuidado para você ter o dobro? Então, tudo começa com o que você tem hoje. Como melhorar e ser excelente? Faça um acompanhamento diário. Excelência vira hábito. O que é isso? Poxa, Valesca, eu entendi que eu não sou uma pessoa excelente, que eu preciso melhorar. Mas como que eu vou melhorar? Comece a criar hábitos na sua vida, porque uma pessoa ela não nasce excelente. Pode até nascer, mas não nasce. Ela é ensinada a ser excelente. Então, se hoje você se encontra numa situação que não é, então você comece a organizar a sua vida e praticar isso diariamente e ensinar as pessoas ao seu redor a fazer o mesmo. Que você vai virar uma pessoa inconscientemente excelente e vai fazer com que as outras pessoas façam a mesma coisa. Pratique todos os dias. A prática da excelência vai fazer você viver história marcantes, bater recordes memoráveis e participar de momentos inacreditáveis. Ser excelente é ser extraordinário. A diferença entre o ordinário e o extraordinário está exatamente na palavra extra, que significa você se doar mais, fazer mais e além voluntariamente. Como eu falei, consequentemente você vai fazer. Você não vai fazer porque, cara, eu tenho que fazer mais, eu tenho que trabalhar mais, talvez, eu tenho que me dedicar muito mais porque eu preciso que as pessoas vejam que eu sou uma pessoa extraordinária e excelente. Não. Vai acontecer. Porque você vai praticar e vai virar um hábito na sua vida. Quando você vai ver, você vai ficar inconformado e as pessoas fazerem mais ou menos. Não darem o melhor. Aí eu deixei dois pratos para vocês. Se você não for excelente, será apenas mais um. E mais um nunca será lembrado. A pessoa excelente obtém conquista, o negligente arranja desculpas. Então, gente, quando você vê uma pessoa que só critica, e ela não tem vitórias nem conquistas, é porque essa pessoa é negligente e quer que você faça o mesmo que ela. Agora, se você vê que uma pessoa só tem várias conquistas, está crescendo e ela está te ajudando, siga essa pessoa, ande ao lado dessas pessoas. O 4 é proatividade. Assuma o controle da sua vida. Tomar iniciativa, contribuir com as próprias ideias e ser autônomo são atitudes de um colaborador proativo. A proatividade é uma das qualidades mais valorizadas nas organizações. A capacidade de contribuir e não ser passivo diante de uma tarefa mostra a motivação e a maturidade de quem trabalha em função do resultado. O proativo inspira pessoas e influencia o ambiente. Então, eu acho que o proativo está ligado na excelência. Você falar que é proativo e ser excelente e não for proativo não está coerente. Então, ele se dedica, ele faz além do que precisa fazer. Eu vou contar uma história para que vocês possam entender. Em uma bela empresa, um rapaz questionou o seu patrão porque chegou um outro colaborador novo. Ele já estava há bastante tempo na empresa, mais de 5 anos, e em um ano o que chegou agora foi promovido. E ele não aceitou, porque ele era aquele funcionário que se dedicava, que sempre dava o seu melhor, mas ele dava o que precisava ser dado. Ele não era um funcionário excelente e nem proativo, mas ele sempre se dedicou. E ele questionou, caraca, por que eu não fui promovido e ele sim? E o patrão falou assim:
A gente vai conversar sobre isso depois. Antes de a gente falar sobre isso, eu queria que você fizesse um favor para mim. E ele falou assim, tá, pode fazer então. Mais tarde eu vou fazer uma reunião e eu preciso fazer um suco de laranja. Você pode ir ali na quitanda, na loja abaixo, comprar laranja para mim? Ele, posso, claro. E ele foi lá embaixo, chegando lá, não tinha laranja. Ele subiu e falou, fulano, não tem a laranja aqui, tudo bem? Toma aqui o dinheiro de volta. Ele, tudo bem. Ele foi, o rapaz que foi promovido, vamos chamar esse rapaz de João, falou a mesma coisa para ele, João, eu vou fazer uma reunião mais tarde, eu preciso comprar algumas laranjas para fazer um suco. Você pode ir ali embaixo para me comprar? E ele foi lá embaixo. Quando ele foi lá embaixo, ele viu que não tinha laranja. O que ele fez? Foi em outros lugares, pesquisou o melhor preço, a melhor laranja e voltou com a laranja e entregou o patrão. Ele falou assim, aqui ó, eu fui aqui embaixo, não tinha, só que eu fui em tal lugar, esse lugar aqui estava caro, esse lugar estava barato, mas a laranja não estava boa, então eu comprei aqui. Então tá aqui a laranja. E o fulaninho que reclamou estava lá, na sala, ele entregou a laranja. Aí o funcionário promovido, o João, saiu. E aí o fulano falou assim, o patrão perguntou pro fulano, você quer questionar mais alguma coisa? Ele, não quero falar mais nada não. Essa é a diferença entre vocês dois. Então o proativo, gente, ele faz o que precisa ser feito. Se a sua missão é entregar 700 visitas, você precisa fazer o que precisa ser feito. Se a sua missão é entregar 200 matrículas, você precisa fazer o que precisa ser feito. Não tem desculpa, não tem adversidade. Essa é a diferença do proativo. Quinta, autorresponsabilidade. Paulo Vieira nos ensina que tudo que acontece na nossa vida é mérito nosso. Até o que você tem no banco é mérito seu. Criamos nossa vida em todas as áreas com base em nossas tomadas de decisão. Por exemplo, a escolha do marido ou a esposa foi você quem fez. A educação dos seus filhos é responsabilidade sua. A vida profissional foi você quem realizou, seja por ação ou por omissão. Tudo é resultado da direção que você escolheu para a sua vida. Diante dessas percepções, é importante que você entenda que você tenha que assumir não a culpa, mas a responsabilidade. Mas voltando, eu conheci ele e conheci o método CIS. E as pessoas sempre falavam, cara, o método CIS é isso, o método CIS é aquilo, muda a vida. É um curso de inteligência emocional, uma imersão de 3 dias. Só que não é um curso barato, é um curso muito caro. E na época eu ganhava R$ 998, que era o salário mínimo. Então desconto R$ 800. O curso era R$ 1.600. Eu falei, cara, mas eu quero fazer. Eu sei que aquilo ali vai mudar a minha vida. E eu preciso ser autorresponsável comigo mesmo. E aí, eu falei assim, como que eu posso fazer? Cheguei na minha diretora e falei, cara, eu quero fazer, como que você pode me ajudar? Ela, não, vou te ajudar. Vou parcelar em 5 vezes para você. E aí ela me ajudou, parcelou em 5 vezes, paguei o curso. Quando eu fiz, realmente, eu não estou vendendo o curso, eu não estou sendo paga para isso, sabe? Mas realmente mudou a minha vida. Foi aonde eu consegui entender todas as crenças negativas, limitantes que tinha dentro de mim. E eu consegui fazer muita coisa diferente ao longo da minha vida profissional. Mas, voltando ao assunto da autorresponsabilidade, eu não dei desculpa. Eu poderia falar, não é pra mim, é muito caro, não compensa, mas eu fui autorresponsável comigo e entendi que, independente do que seja difícil naquele momento, eu fiz. E, com toda a dificuldade, fui lá, fiz o curso, paguei. E aquilo foi um marco na minha vida, porque eu consegui desenvolver muitas coisas e consegui dar muito mais resultado. Então, você ser autorresponsável é você entender que as decisões da sua vida é só responsabilidade sua. E no método CIS ele dá um exemplo que ficou bem marcado na minha vida, que foi o exemplo da mãe. Porque às vezes o filho está nas drogas, ele está no momento onde você não quer, ele está no local onde você não quer, e você culpa, fala, mas é a influência dos amigos, é a influência de não sei quem, e terceiro, você começa a apontar quem levou seu filho a isso. Só que a responsabilidade é sua. E assim ele falou, se hoje o seu filho está nas drogas,
A responsabilidade é sua. Você foi omisso em alguma coisa. Você não pode culpar ninguém. Ele falou esse exemplo e outros mil, mas esse ficou bem marcado para mim, porque eu consegui entender que a responsabilidade de qualquer coisa na minha vida está em mim e não no outro. O ambiente não faz você. Como eu falei, né, sobre a fofoca e tal. Quando a gente dá ouvido aos demais que são negativos, e você tem convicção, responsabilidade, o ambiente não faz você. Você faz o ambiente, você que influencia, você que faz a diferença. E ele falou essa frase, e essa frase sempre ficou marcada na minha vida. Fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Então, se alguém reclamar para você de alguma coisa, vai falar o quê? Fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Vamos lá, repete comigo. Fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Um pouquinho mais forte. Fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Essa frase vocês nunca mais vão esquecer, porque eu nunca mais esqueci. Se alguém reclamar para vocês, vai falar, fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem a vida que merece. Essa é a minha resposta para tudo. Assumir a responsabilidade gera uma velocidade extraordinária na sua vida. Quando a gente fala gera uma velocidade extraordinária na sua vida, ó, quem tá comigo uma palma. Ih, não tá. Quem tá comigo uma palma. Duas. Agora sim. Quando a gente fala assumir a responsabilidade gera uma velocidade extraordinária na sua vida, a gente está entendendo que a gente não está procrastinando. Porque quando a gente não assume a responsabilidade, a gente começa a dar o quê? Desculpas, certo? E quando a gente dá desculpa, a gente perde um tempo procurando o culpado daquilo que aconteceu na sua vida. Você não conquista, vamos falar do trabalho, em primeiro lugar. Ah, mas por que o meu cadastro estava ruim? Mas porque lá naquela escola tem isso, porque naquela escola tem aquilo. Você começa a culpar, você desfoca de você e você não alcança. Agora, quando você começa a se autoanalisar, ter a autorresponsabilidade, você começa a fazer o quê? Procurar aonde você pode melhorar, você otimiza o seu tempo. Então, quando a gente não aponta e não procura saber quem está errando, você otimiza o seu tempo e você gera uma velocidade extraordinária na sua vida. Beleza? Então, fica tranquilo, tá tudo certo. Se hoje os que ganharam o primeiro lugar, é porque vocês fizeram o que precisa ser feito. Os que não ganharam, faltou um pouquinho aí. O sexto é a honra. O que é a honra? É uma virtude carregada de um poder extraordinário. Honrar é submeter-se às autoridades. É entender a importância de honrar a Deus, a família, os líderes e liderados. É valorizar, respeitar, prestigiar as pessoas, sendo elas do nosso convívio ou não. É saber recepcionar bem, é manifestar gratidão, é reconhecer as habilidades, é promover, é servir com excelência, é prestigiar alguém, tratar com distinção, é recompensar alguém pelo seu mérito, é ser humilde para respeitar cada pessoa e reconhecer o seu valor. O princípio da honra gera credibilidade, finca a lealdade e reflete a integridade. Honrar é tratar com dignidade. Então, gente, o princípio da honra é você sempre honrar as pessoas que te servem. E seja ela quem for, o casamento, na igreja, a sua religião, os seus líderes, os seus liderados, as pessoas com quem você trabalha. Um exemplo disso na minha vida foi que quando empresa, né, como eu falei, fui promovida, a financeira era líder nesse momento, minha diretora, ela entrou de férias. E em nenhum momento, e eu sempre quis crescer, só que em nenhum momento eu falei assim, caraca, minha oportunidade, vou pegar o lugar da diretora. Não. Eu sempre quis honrar a pessoa que ela é e eu honro ela até hoje, porque foi ela que me ensinou tudo. Então, quando ela entrou de férias, eu falei, caraca, essa escola precisa funcionar com ela ou sem ela aqui. E assim foi, ela entrou de férias, ela falou, Valesca, vai me fulano pra cá, mas eu conto com a sua ajuda, me ajuda aí, faça o que precisa ser feito, e assim eu fiz. Dei o meu melhor, como se ela estivesse ali. Honrei, mesmo ela não estando na presença naquela escola. E com isso, Deus me deu a honra
de uns 6 meses depois virar diretora, não daquela escola, mas de outra escola, porque eu pratiquei a honra sem maldade no coração. Eu só quis honrar a pessoa que ela era, a falta que ela ia fazer, e como resultado eu entendi que eu estaria mostrando para ela que eu estou com você, você não está sozinha. E a honra veio de volta. O oposto da honra é a desonra. Quem não pratica a honra gosta só de ser servido e de ser o centro das atenções. O princípio da honra gera prosperidade espiritual, emocional, física e material. Honrar produz semeadura de bondade e uma colheita de generosidade. Honrar não faz com que você goste, e sim o que outra pessoa gosta. Essa última frase é muito interessante, porque quando a gente fala de honrar, a gente fala, eu vou dar esse presente para essa pessoa pensando em mim. Não, você tem que dar um presente para ela pensando em você, na pessoa. O que ela ia gostar? Você gosta de preto, mas a pessoa gosta de rosa. Você tem que comprar rosa. Isso é honrar a vida da pessoa. 7 é expectativa. 7 é expectativa. Nossas expectativas movem nossas ações. Sonhe alto sem medo. O que é expectativa? Expectativa é você realmente sonhar. Porque a gente tem aquela frase, não vou criar expectativa para mim não decepcionar. Mas como uma pessoa vive sem expectativa? Como é que você levanta e trabalha e não tem expectativa de ser o melhor, não tem expectativa de ganhar? Não vou sonhar com o primeiro lugar porque eu não quero me decepcionar. Não, você tem que ter expectativa sim. Você tem que ter vontade sim, porque sem expectativa você não tem ações. E nossas expectativas movem nossas ações. E o último é lealdade. Toda lealdade é testada na adversidade. Quando uma empresa passa por dificuldades de ordem financeira ou qualquer outro desafio, permanecerão produtivos e constantes aqueles que são leais. As pessoas leais entendem que o que é caminhar em unidade e são as que mais prosperam. Não há mais nada poderoso do que um time unido. Os leais não deixam rastros negativos e sabem entrar e sair pela porta da frente, se precisarem. A lealdade não existe onde há unidade. A lealdade existe onde há unidade, pois é ela que nos faz chegar mais longe e alcançar algo maior e melhor do que conseguimos atingir sozinhos. E aqui está um exemplo. Grupo é um amontoado. Equipe nem sempre caminha unida, mas soa como pessoas em um mesmo ambiente, mas que nem sempre estão 100% alinhados em relação ao propósito maior. Time é o corpo, somos um. Você trabalha em equipe? Você pratica a lealdade onde você está? Você já parou para pensar, se você não praticar, não adianta cobrar quando você tiver seu time? Seja exemplo. Então, lealdade é você entender que não é os seus desejos, é o desejo maior. É você abrir mão de muita coisa em prol do seu time, em prol do conjunto em todo. Então, quando a gente pratica a lealdade, como vocês falaram que querem crescer, se você não pratica hoje e amanhã você vira líder, você pode cobrar isso? Então, todo momento na sua vida você precisa ser o quê? Exemplo. Porque não adianta você cobrar e não ser exemplo. Porque depois você vai vir 10 dedos já apontando, é normal. O líder tem que estar preparado para isso. Mas você só vai se preocupar se tudo que você cobra hoje você não fazia antes. Então, se hoje vocês querem ser, cada unidade que está aqui, uma unidade, um time, vocês precisam trabalhar como um time, um corpo, somos um. Né? Você precisa ser o exemplo dentro da sua equipe. Imagine se todo mundo da sua unidade hoje decide ser exemplo. Como é que as coisas seriam diferentes? Porque ninguém ia começar, não vou fazer isso porque não faz parte do meu setor, não vou fazer aquilo porque não faz parte da minha alçada. Mas quando você começa a praticar diferente, começar a ter a responsabilidade, a autorresponsabilidade, eu preciso ser leal ao meu time. Independente se eu não acordei bem ou não.
eu preciso ser leal. Então você vai conquistar muitas coisas. Para o time, a missão está acima das questões pessoais. E por isso todos trabalham em prol de um objetivo maior. Obrigado, até a próxima.